A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor o pastor Daniel Vondir, juntamente com a sua digníssima esposa irmã Lucilene. Nós temos aqui como superintendente da Escola Bíblica Dominical o evangelista Valmir, o evangelista Enéia e o presbítero irmão Donizete. Nós temos aqui a secretária adjunta, a irmã Fátima. Eu sou o professor Claudine Santos e estamos aqui com um novo trimestre, pessoal, uma revista nova aqui nunca comentada, no terceiro trimestre de 2021, e nós temos aqui o tema da capa da revista, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, e aqui no rodapé aqui as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Beleza? Então, o comentador dessa lição é o pastor Cleiton Bernardes, que é o comentarista desse trimestre aqui. Com certeza, nós juntos vamos aprender a palavra de Deus. E o tema dessa lição aqui é a ascensão de Salomão e a construção do templo. Muito bem. E o texto áureo está aqui em 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. E não podia ter-se em pé o sacerdote para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Muito bem. E a leitura bíblica em classe está em 1 Reis, do capítulo 4, do capítulo 4, do verso 29 até o verso 34. Depois do mesmo capítulo, do mesmo livro, do capítulo 6, do versículo 1, e depois do verso 11 até o verso 14. Muito bem. Queridos irmãos, antes de eu comentar aqui, o que nós podemos observar é que fica bem claro que a gente vai ver aqui em todos os aspectos, principalmente na educação do nosso país. A gente vai observar que Salomão ele não entra como uma pessoa sábia, inteligente, mas por que será? Faço uma pergunta para vocês. Eu particularmente considero Salomão abaixo de Cristo um dos homens mais sábios em todos os tempos, apesar que muitos homens se destacaram ao tempo e muitas pessoas e muitos homens se destacaram nomes e renomes. Inclusive, antes de eu entrar aqui nessa lição, eu quero aqui comentar com vocês aqui, comentar algumas personagens que foi muito inteligente, que a nossa sociedade hoje considera. Viu, pessoal? E eu vou citar aqui, antes de eu entrar aqui na lição aqui, para ficar como parte introdutória, eu já entro dentro da lição aqui, comentando com vocês aqui a inteligência de Salomão. Mas antes disso, eu quero comentar com vocês aqui, deixando aqui para vocês, e se destacando alguns homens que se destacaram na história. História é isso, viu, pessoal? Então, queridos, ao listar algumas pessoas mais inteligentes do mundo, não é uma tarefa fácil. Muitos homens e mulheres contribuíram com seus estudos e descobertas e científicas e deixando legados importantes para a humanidade. Entretanto, algumas pessoas se destacaram na história e outras atualmente são notáveis por suas mentes brilhantes. Salomão, ele não fica para trás em nenhuma dessas, que eu vou citar para vocês aqui. Entre essas personagens, o Albert Einstein, em 1879 e 1955, Albert Einstein muitas vezes como um dos homens mais inteligentes, nascido na Alemanha. O matemático e físico tornou-se um ícone de referência da genialidade, sendo o criador da teoria da relatividade. Beleza? A teoria da relatividade. Então ele recebeu o prêmio Nobel de Física em 1921 e deixou uma enorme contribuição para a humanidade. Muito bem.
Leonardo da Vinci, em 1452, em 1519, Leonardo da Vinci foi um dos homens mais talentosos que já passou pela Terra e viveu no século XV durante a Renascença com uma inteligência acima do comum. Da Vinci era considerado um gênio das artes e é responsável pelo famoso quadro da Mona Lisa, vocês já lembram? Entretanto, o italiano não se destacou apenas na pintura, ele era o que se chama polimata, alguém com interesse em conhecimento múltiplos, dentre eles pintura, escultura, arquitetura, matemática, anatomia, engenharia física, geologia e astronomia, e muitos outros. Entre algumas personagens também, já vou para o terceiro aspecto aqui, falei sobre Albert Einstein, falei sobre Leonardo da Vinci e agora, no terceiro aspecto, Isaac Newton. Em 1643, em 1727, o inglês Isaac Newton, ele foi um físico e matemático de enorme relevância para a ciência. A sua inteligência, então, ela excepcional, permitiu que descobertas importantes sobre o movimento e a gravidade, além de composições, ou seja, se é que pode provar que existe gravidade, mas vamos deixar para lá. Newton, ele destacou também na Casa da Moeda e ajudou a erguer a economia inglesa no início do século deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal, dos séculos XIX, recebendo a honraria da nobreza por suas contribuições. Muito bem, então, quando a gente ver aqui, queridos, muitos outros também, que eu quero falar aqui para vocês, são vários, tá certo? Mas eu estou aqui separando alguns aqui, para não ficar muito longa essa aula. Então nós temos aqui Galileu Galilei. Em 1564, em 1642, o renomado astrônomo Galileu Galilei foi uma das figuras mais inteligentes da cultura ocidental. Viveu no século XVI na Itália e num período renascentista, e também ele desenvolveu um importante estudo sobre o movimento dos corpos celestes, como satélites, planetas, e dando continuidade nas pesquisas e Copérnico. Muito bem. E também tem o Nicolau Copérnico, também em 1473 e 1543. Nicolau Copérnico também uma das personagens de enorme relevância para o avanço da ciência, principalmente para o estudo do universo. O polonês foi um criador da teoria heliocêntrica, tá, queridos irmãos? Quando eu falo eu defendo o geocentrismo, e essa teoria heliocêntrica, hoje ele partiu então do Nicolau Copérnico, beleza? Que defende que o Sol ficava no centro do sistema solar e a Terra girava em seu redor. Então, até então, acreditava-se que do geocentrismo, o qual a Terra é o centro. Ou seja, vou repetir aqui, o polonês foi o criador da teoria heliocêntrica, que defendia que o Sol ficava no centro do sistema solar e que a Terra girava em seu redor. Até então, acreditava-se no geocentrismo, o Nikola Tesla, ou seja, que a Terra é o centro do universo. Então eu creio que a Terra é o centro do universo, mas isso aqui é um estudo para outra ocasião. Muito bem, então são vários, mas eu quero terminar aqui falando sobre Nikola Tesla, tá bom? Em 1856, em 1943, o inventor, o astrônomo húngaro Nikola Tesla, ele é um dos homens de destaque da engenharia e deixou enormes contribuições para o mundo, responsável por importantes estudos, entre eles a eletricidade, radar, e também a computação robótica e a computação. Tesla tinha
tinha aproximadamente um QI de telas, ele tinha um QI aproximadamente de 195. São várias pessoas, não vou continuar, mas quero entrar aqui dentro da lição, porque eu ainda abaixo de Cristo, Salomão foi um dos homens que deveria entrar dentro também dessa história. Vocês não acreditam? Eu também acredito que Salomão tinha o dever de entrar dentro da história do MEC. Mas o nosso estudo do nosso governo deixa muito a desejar. Mas vamos lá, vamos entrar na lição. Quem foi realmente Salomão? Muito bem. Quando a gente vê aqui, que dentro do tópico número 1, a sabedoria de Salomão. E a gente vai ver aqui no tópico número 2, aqui, a consolidação do poder. E a gente vai ver aqui no tópico número 3, a construção do templo. E já vou fazer aqui um rápido resumo aqui dessa lição, para que nós podemos compreender uns com outros muito bem. Queridos, dentro do tópico número 1 aqui, eu quero narrar aqui sobre quem foi o rei Salomão, beleza? O rei Salomão, ele governou sobre Israel aproximadamente em 1971 e 1931 a.C. Então, Salomão, ele é conhecido por sua sabedoria e por ter sido também um rei que construiu o primeiro templo em Jerusalém, ou seja, nós vamos conhecer sobre quem realmente foi Salomão nessa lição. Então, o nome do rei Salomão, ele aparece a cerca de 300 vezes no Antigo Testamento e 12 vezes no Novo Testamento. Beleza? Então, entretanto, querido, Salomão, ele não é mencionado na narrativa bíblica até que são descritos os últimos dias de seu pai, o rei Davi. Quando a gente vê aqui a história de Salomão, o rei Salomão também era conhecido por Gedidias, que significa amado pelo Senhor, como foi chamado pelo profeta Natã, como a gente observa aqui em 2 Samuel, no capítulo 12, do versículo 25. Não existe praticamente nenhuma informação sobre os primeiros anos de vida e juventude de Salomão. Sabe-se que ele foi o segundo filho de Davi e Betseba, a ex-mulher de Urias, já que o primeiro filho do casal morreu logo após o nascimento, como a gente vê aqui em 2 Samuel, no capítulo 12, verso 18, falando especificamente em todos esses aspectos, querido. O que nós vamos observar aqui? Nós vamos entender em todos os aspectos que toda a escritura, ela vai narrar um fato importante sobre Salomão. Voltando aqui, falando aqui especificamente sobre o seu pai Salomão, então foi o quarto dos filhos de Davi, nascido em Jerusalém, como a gente vê aqui em Samuel, no capítulo 5, do versículo 14, como no capítulo 14, do versículo 24. Considerando então as informações bíblicas acerca de Davi, podemos estabelecer um parâmetro sobre o tipo de ambiente que Salomão cresceu. Sabemos que Davi, ele casava-se com frequência e que, obviamente, resultava assim em constante tensão entre as esposas e os filhos, que protagonizavam as mais variadas intrigas, geralmente em busca de prestígios. Quando a gente vê aqui sobre a coroação do rei Salomão, durante o período em que Davi esteve, antes da sua morte, houve uma tensa luta pelo controle de Israel. A imposição inicial de Absalão pode ser vista também na pessoa de Adonias, o mais velho dos filhos sobreviventes de Davi, como a gente vê aqui em 2 Samuel, do capítulo 3, do verso 4, como também em 1 Reis, do capítulo 1 e do versículo 5. Adonias conseguiu o apoio de Joabe, ex-general de Davi, e do sacerdote Abiatar, e tentou de todas as maneiras
ocupar o trono de Davi e ainda nos últimos dias dele, fazendo inclusive uma festividade de coroação. Quando souberam do plano de Adonias, os aliados de Salomão tratavam de trabalhar para que Davi se lembrasse da promessa ainda não cumprida a respeito de Salomão, de que ele seria o seu sucessor. Como a gente vê aqui em 1 Crônicas, do capítulo 22, e do verso 9 até o verso número 10. Então, assim, querido, Davi, ele deu ordem acerca da sucessão de Salomão, como que este foi coroado rei em Israel, sendo ungido por Zadok, em 1 Reis, do capítulo 1, do verso 28 até o 39, provavelmente quando foi coroado rei do Salomão. Então, Salomão não tinha muito mais do que 18 anos de idade, muito jovem, né? Interessante. Então, o reinado de Salomão, o rei Salomão, queridos irmãos, ele reinou por volta de 40 anos em Israel. Os estudiosos discutem o seu período de reinado, que ocorreu aproximadamente entre 1971 e 1931. Ou entre 1960 ou 1920 a.C., sendo que a primeira possibilidade a mais provável. Logo após, então, a morte de Davi, o rei Salomão, ele seguiu as instruções do seu pai e agiu em conformidade para solidificar as suas posições como rei e desmantelar a sua oposição. Assim, após as mortes de Adonias e Joabe e os banimentos de Abiatar, Salomão então passou a reinar sem oposições internas. Muito bem. Então o rei Salomão, queridos irmãos, ele herdou de Davi um extenso território. Aproximadamente 128 mil quilômetros quadrados durante o seu reinado. Salomão, ele melhorou as suas condições em Israel. Então o rei Salomão, ele substituiu as antigas divisões tribais com uma divisão de seu território em 12 distritos administrativos, os quais cada um possuía um oficial comissionado pelo rei. E estes distritos, eles tinham a responsabilidade de prover o sustento para o corte durante o ano. Sendo então, cada distrito é responsável pelos suprimentos do mês. A lista de mantimentos era tanto que era honorosa e pode ser constada em 1 Reis, do capítulo 4 e do versículo 22 ao 23. Então, quando a gente vê aqui em todos aqui, queridos, a corte do rei Salomão era bastante completa e organizada. Os seus auxiliares do governo eram chamados de príncipes, sendo eles, vou destacar aqui, Azarias, filho de Zadok como sumo sacerdote. Segundo, Elioref e Aias, secretários. Num terceiro aspecto, Josafá, encarregado dos registros. Em quarto aspecto, Benaias, o general do grande exército. No quinto aspecto, Zadok e Abiatar, os sacerdotes. No sexto aspecto, Azarias, filho de Natã, como supervisor dos 12 oficiais comissionados nas unidades administrativas. No sétimo aspecto, Zabude, conselheiro do rei. No oitavo aspecto, Aiazar, que é exatamente o mordomo. No nono aspecto, Adonirão, superintendente do serviço forçado, que foi
utilizado por Salomão em suas realizações. Então, no âmbito militar, o rei Salomão ele fez melhoria significativas. Ele introduziu cargo de batalhas e cavalarias do exército, e também ele proveu novas estradas e fortaleceu fortalezas e fronteiras para guardar as rotas de comércios. Que coisa interessante, hein? Então, isto aqui, queridos, para manter toda essa estrutura, precisava de um homem, de uma mente brilhante. Então, o rei Salomão com um grande comerciante. Queridos, a atividade comercial era o ponto forte do reinado de Salomão. Ele controlou rotas de comércio, estabeleceu ponto estratégico e atuação que lhe rendeu muitas receitas, de modos que a prata se tornou tão comum em seu reino quanto a pedra e o cedro, fazendo com que ele vivesse em meio a um resplendor de riqueza que nunca viste antes em Israel. Salomão, então, ele conseguiu boa receita através das taxas cobradas das caravanas que precisavam cruzar o seu território. O rei Salomão, ele foi um grande diplomata. Ele utilizou até mesmo seus casamentos para conseguir vantajosas acordos internacionais para a sua nação, fazendo com que, durante todo o seu reinado, raramente Israel ele precisasse de se preocupar com algumas ameaças. Interessante, hein? Então, queridos, o primeiro acordo foi Irão, rei de Tiro. Nele, Salomão pagava anualmente algo equivalente a 2.000 toneladas de trigo e 400.000 litros de azeite de oliva puro, em troca da madeira dos marmoreiros para suas próprias construções. Então o rei Salomão também firmou um contrato com os comerciantes do Egito para o comércio de cavalos e carros, e por sua vez os exportava os heteus e os assírios, obtendo então um bom lucro, como a gente vê aqui em 1 Reis, do capítulo 10 e do verso 28. Então, a atuação comercial que trouxe mais lucro para o seu reino, Salomão, foi o seu comércio marítimo, aonde os seus barcos navegavam pelo mar Egeu, no Oceano Índico, chegando até Ofir. Tais viagens poderiam durar até 3 anos, queridos. Queridos irmãos, 3 anos é tempo, hein? Quando considerava a receita do auge proveniente das suas estratégias comerciais, das taxas que ele recebia pelo tráfico das mercadorias e dos impostos que ele recebia da população presente em todo o território que controlava, a estimativa da soma atinge um nível excepcional, colocando o rei Salomão como um dos homens mais ricos de toda a história da humanidade, em exceção a Cristo, queridos. Então vou chegar aqui para vocês aqui, por isso que eu citei aqui no começo aqui nomes. É claro que esses homens, eu acredito que houve uma tecnologia tão avançada que a ciência não consegue descobrir hoje, que é desconhecida a nossa ciência de hoje. Mas é um assunto para outra questão. Muito bem. Quando a gente observa aqui, antes de eu entrar aqui no tópico número 2, eu gostaria de fazer um rápido resumo aqui, queridos, do tópico número 1, falando sobre a sabedoria de Salomão, que é o que nós estamos discutindo aqui. Eu gostaria de falar aqui em 1 Reis, do capítulo 1, do 1 Reis, do capítulo 3, e também segundo as crônicas, do capítulo 1, vemos aqui os registros do rei Salomão que teve, onde o Senhor lhe apareceu e contou o que ele mais desejava receber. Então Salomão ele poderia ter pedido riquezas, longevidade de vida, porém o jovem ele pediu sabedoria, isto é,
um coração compreensível para poder governar todo o seu povo. Então, um dos episódios que mais se destaca da sabedoria de rei Salomão é aquela que as duas mães que compareceram à sua presença disputando um único recém-nascido. O caso era bastante complexo, mas não havia nenhuma testemunha ali. Com muita sabedoria, o rei Salomão ele colocou ali para que o menino fosse dividido em duas partes para solucionar o problema. Diante da possibilidade da morte do seu filho, a verdadeira mãe preferiu então entregar o menino à mulher impostora. E isto fez com que Salomão julgasse aquela causa de forma impecável. Então a sabedoria do rei Salomão também pode ser percebida em toda a literatura que ele produziu. Salomão compôs milhares de provérbios e cânticos, como em 1 Reis, do capítulo 4, a profundidade de seus provérbios também impressionava, de modo que a Bíblia relata que discorreu sobre as árvores, os animais e as aves, os répteis e os peixes, como a gente vê aqui em 1 Reis, do capítulo 4, do versículo 33. Além dos relatos bíblicos, muitas lendas e documentos da antiguidade se referem-se a o espetacular sabedoria de Salomão. Entre os livros da Bíblia é atribuída a Salomão a autoria de uma grande parte do livro de Provérbios, bem como Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, também chamado como Cantar de Salomão, e os Salmos 72 e o 127. A Bíblia diz que a sabedoria de Salomão impressionava de tal modo que vinham pessoas de todos os povos, de todos os reis da terra para ouvir a Salomão, como nós vemos aqui em 1 Reis, capítulo 4, versículo 34, como uma dessas visitas foi visita pela rainha de Sabá, que veio dos confins da terra para poder ouvir pessoalmente a sabedoria de Salomão, como a gente vê aqui em Mateus, do capítulo 12 e do verso 42. A rainha de Sabá fez muitas perguntas e enigmas a Salomão. O rei respondeu inteligentemente a todos os questionamentos feitos por ela, deixando-a completamente impressionado. Quando a gente vê aqui em 1 Reis, do capítulo 10, do verso 8. Na ocasião, a rainha de Sabá, ela presenteou o rei Salomão com muitos presentes, além de 120 talentos de ouro, em 1 Reis, capítulo 10, do verso 8 e 10, e muitos outros. Muito bem. Entro aqui num tópico número 2, falando sobre, queridos irmãos, sobre a consolidação do poder. Então, quando o poder sobe muito, aí que a coisa fica complicada, hein? Então, vamos discutir esse assunto aqui do tópico número 2. Sempre colocar Deus em primeiro plano. Nós. E vamos entrar aqui no tópico número 2 falando sobre, fazer um rápido resumo aqui desse tópico, falando sobre a consolidação do poder. Então, o declínio e morte do rei, e vou falar aqui rapidamente, tá? Rapidamente. Veja bem, apesar de toda a sabedoria que tinha o rei Salomão, tomou atitudes que foram resolvendo os problemas a quais podemos destacar. Primeiro, o trabalho forçado a qual submeteu o seu povo. Segundo, práticas comerciais internacionais que algumas foram e fizeram com que a idolatria entrasse no meio do povo pelo contato com os outros povos. Em terceiro aspecto, apesar da carga de impostos que sobrecarregava os israelitas, no quarto aspecto, a intensa poligamia, que foi o principal meio pela qual os outros deuses começaram a ser considerados em territórios hebreus. De toda esta lista, certamente a sua vida conjugal é a que mais merece destaque. Então, pois, além da poligamia, práticas por Salomão e suas esposas estrangeiras fizeram com que a sua velhice ele praticasse uma adoração mista, seguindo outros deuses, com letra minúscula. Como a gente vê aqui em 1 Reis, do capítulo 11, do verso 4. Para o rei Salomão, queridos irmãos, o casamento fazia parte de sua estratégia política, ou seja, ele firmava muitas alianças através de seus casamentos, e foi assim que ele atingiu
um impressionante número de 700 esposas, além de 300 concubinas. Entre as esposas do rei Salomão estava a filha de Faraó, e por ocasião dessa união, o Faraó do Egito lhe deu como dote a cidade de Gezer, como está aqui em 1 Reis, do capítulo 9, do verso 16. Algumas tradições árabes e judaicas e de etíope sugerem que Salomão também teve um relacionamento amoroso com a rainha de Sabá, tendo até mesmo nascido filho desse envolvimento que é Menelim, fundador da casa real etíope. Porém, a Bíblia não relata nada a respeito desse assunto. Isso aqui é só simplesmente uma conjectura. Beleza, queridos irmãos? Então, vamos ficar mais com o que está na Bíblia. São histórias paralelas. Muito bem. Espero que os irmãos tenham entendido o que eu estou falando. Então, o grave pecado, continuando aqui, queridos, o grave pecado do rei Salomão ao afrontar a adoração do monoteísta em Israel, quando começou a seguir outros deuses para satisfazer as suas esposas estrangeiras, ele não poderia ficar impune. Tal comportamento foi reprovado pelo Senhor nosso Deus. Por sua misericórdia, o amor a Davi respondeu seu julgamento total durante o período da vida de Salomão, ou seja, não lhe tirou o reino, mas após a sua morte o castigo foi derramado ao reino e foi tirado, e o seu filho na ocasião em que o reino de Israel foi dividido. Mesmo em vida, Salomão experimentou as ameaças de inimigos levantado por Deus, ou seja, como Adaded, Azaon e Jeroboão. Esse último era o líder forte, também trabalhador, que se rebelou contra as políticas do rei Salomão. E nos dias do reinado do filho de Salomão, Roboão, ele dividiu o reino de Israel com duas partes: o norte, Israel, e ao sul, Judá. E se tornou o rei sul e tornou sobre as 10 tribos do norte, como nós vemos em todos esses aspectos. Apesar de encerrar a sua vida de forma melancólica, deixando um reino desgastado e prestes a ruir, o rei Salomão ele fez contribuições importantes para Israel, sendo aquele que contribuiu, comentar agora, e que colocou Israel num cenário internacional e foi principal autor da literatura de sabedoria hebraica. Também importante mencionar que toda a glória e esplendor do reino de Salomão tipificou o reino eterno do Messias, de forma que o Salmo 72 é um frequentemente uso da linguagem hiperbólica e ao mesmo tempo que se refere ao reino humano, também elogia também como o reino de Cristo. Muito bem. E agora eu entro dentro do tópico número 3, falando sobre a construção, queridos. Do tópico número 3, a construção do templo. Beleza? Indo aqui já para a conclusão de todas as construções realizadas durante o reinado do rei de Salomão, certamente o templo em Jerusalém é uma mais importante dela. Forma então a promessa do próprio Deus ao rei Salomão, ele executou o projeto do seu pai de construir um templo para abrigar a Arca da Aliança. Para obter a mão de obra necessária, o então rei Salomão ele recorria ao trabalho forçado. Ele fez e colocou os cananeus na condições de escravos de Estado de Israel, como a gente vê aqui em 1 Reis, do capítulo 9, do verso 20 e 21. Todavia, o número de trabalhadores cananeus era insuficiente para suprir os seus planos. Então ele recrutou israelitas para tal tarefa, obrigando também um tipo de trabalho forçado. Essa medida foi bastante impopular, fato que ficou evidenciado o episódio do assassinato de
Adonirão, o superintendente dos grupos de trabalhadores, como a gente vê aqui em 1 Reis, do capítulo 4, do versículo 6, como também no capítulo 5, do versículo 13 ao 18, como também segundo as crônicas, do capítulo 2, do verso 17 ao 18. Então, o templo construído por Salomão ficava localizado no Monte Moriá, o lugar onde o rei Davi havia edificado um altar ao Senhor, como a gente vê aqui em 2 Samuel, do capítulo 24, do verso 16 ao 25, como também em 1 Crônicas, do capítulo 21 e do verso 15 ao 25, e provavelmente onde Abraão teria subido com Isaac para sacrificá-lo. Apesar de Davi ter coletado materiais para a construção do templo, como a gente vê aqui em 1 Crônicas, do capítulo 22, do verso 2 em diante, foi no 4º ano do reinado de Salomão que ele começou a ser construído. Mesmo parecendo uma construção com uma dimensão modesta da atualidade, o edifício do templo, ele representava uma construção de grande, na época, medindo 30 metros de comprimento, 10 de largura e 15 metros de altura. E a sua construção levou um período de 7 anos. Quando concluiu a construção do templo no 11º ano do seu reinado, o rei Salomão ele planejou uma grande celebração, onde muitos sacrifícios foram oferecidos na dedicação do edifício, como a gente vê em 1 Reis, do capítulo 8, do versículo 9, como também em 2 Crônicas, do capítulo 5, do versículo 10. Dentre outros edifícios construídos pelo rei Salomão em Israel, podemos destacar, entre eles, a casa do bosque do Líbano, que tinha 50 metros de comprimento, 25 de largura e 15 metros de altura. Em segundo, o pórtico da coluna, medindo 25 por 15 metros. O terceiro aspecto, que era uma sala para o seu trono, onde ele realizava o julgamento, o que foi que aconteceu com aquelas 2 mulheres que trouxeram o filho, onde que eles recebiam a pessoa. No quarto aspecto, uma casa para a filha de Faraó, uma de suas esposas, cujo local possuía a importância digna de uma filha, uma monarca egípcia. E o jardim suspenso, né, querido? Então, a própria residência de Salomão foi uma construção considerável, onde que acomodava 700 esposas e 300 concubinas. E além dos servos necessários para, como está aqui em 1 Reis, do capítulo 11, do verso 3, então Salomão edificou também uma enorme fortaleza para proteger o templo, como está em 1 Reis, do capítulo 9 e do versículo 24. Queridos irmãos, se a gente for avaliar os feitos que esse homem fez, é incrível, é incrível. Que pena que o sistema do MEC não coloca, não menciona Salomão. Salomão fica perdido na história, mas, vamos falar a verdade, o homem era crânio, não é verdade? Crânio, pessoal. Falar para você, eu creio piamente na grande revelação da palavra de Deus. E creio que a Bíblia diz é verdade sobre a vida de Salomão. Fico com essa aula muito resumida e um abraço, seu amigo, hoje e sempre, Claudine Santos.